a religião, ela faz duas coisas importantes que, no meu ver hoje, são duas coisas negativas. Medo, colocar medo nas pessoas. E quando você coloca medo nas pessoas, elas ficam invalidadas de seguir sua intuição, de avançarem, porque o medo, ele é paralisante, né? Uhum. Então, a religião, ela coloca muito medo. Você vai pro inferno, o diabo vai te pegar. Não faz isso porque você não vai entrar no céu. Muitas coisas ruins nesse sentido. E, inclusive, eu me lembro de Jesus falando assim, sobre os fariseus, né? Sabe, fariseus, aqueles que pregavam, mas não viviam, né? Que era um segmento religioso da época. Vocês atam fardos pesados nos ombros das pessoas que vocês não conseguem carregar nem com o dedo mindinho. O próprio Jesus disse isso para eles. Então eu vejo assim, a instituição religiosa com alguns líderes fazendo muito isso. Atam fardos pesados para manter as pessoas naquele Mantê-la estado, presa mantê-la naquela situação. presa naquela situação. Isso tá certo? Não tá. As pessoas precisam ter autonomia. A gente só evolui num ambiente que é seguro, que você não é julgado, que você tem autonomia. Nesses estágios que você já teve trabalhando em vários segmentos religiosos, em algum momento houve instrução que pudesse ir para esse lado do medo, da obrigação ou não? Não entendi. Um dos superiores que pudesse dar para você uma doutrina que passasse medo para as pessoas? Ou não? Isso você não sentiu? Quando você foi na missão dos ribeirinhos, você tinha alguma instrução que aquela religião iria aprisionar todo mundo ou não? Ou ao contrário, era leve para vocês que eram obreiros? Naquele momento era leve. Era leve, tá. Era. Naquele não momento, era algo que chamasse atenção? Não. O que me incomodava era ver que tão poucas pessoas se importavam tão pouco com os outros. Isso me incomodava. Uhum. Eu postei uma frase esse dia no meu Instagram, é uma frase, eu não lembro o autor, mas tá lá na descrição. Ele fala assim, ó, quanto mais eu estudo as religiões, mais eu descubro que o homem nunca adorou nada além de si mesmo. Olha que forte. Ai, não, deixa eu pensar nela de novo. Quanto mais eu estudo as religiões, mais eu descubro que o homem nunca adorou nada além dele mesmo. Isso é muito profundo e verdadeiro. Porque se eu sei que tem uma pessoa passando fome, se eu sei que tem uma pessoa necessitada de um colo, de um ombro, de uma comida, de qualquer coisa que seja, e eu não vou fazer por ela, é hipocrisia o que eu tô falando. E eu não conseguia. Eu tenho muitos defeitos, mas eu não consigo ser hipócrita. Eu sou muito verdadeira. Isso aqui não tá dando, não. E eu ficava triste com aquilo, mas assim, ficava feliz porque eu tava fazendo. Mas ficava triste ao mesmo tempo porque tinha pessoas que não estavam fazendo. E tá tudo bem, era o que elas estavam fazendo com a consciência que elas tinham no momento. Mas não era o que era mais adequado para mim. Agora, sim, dentro da religião tem a questão do dogma, tem a questão de que não faz isso porque eu sou o teu líder. Se eu perguntei do líder foi sobre isso, se vinha algo de cima para baixo, te obrigando a entender uma situação. Não nesse sentido. Não nesse sentido, muito pelo contrário. Nessa época, inclusive, eu tinha o apoio, né, deles, tudo lá da igreja, do meu pastor na época. A segunda coisa é a falta de responsabilidade, de terceirizar a sua responsabilidade na terra. Mas se Deus quiser, mas não pode fazer, eu não posso fazer isso por causa daquilo. Terceirizar a responsabilidade, enquanto que um ser humano, quando ele é responsável, ele assume se você tá num casamento, qual é o seu papel? É esse, eu vou assumir o meu papel aqui, minha responsabilidade. Enquanto que se você não assume algumas responsabilidades até pelos seus próprios erros, você tá sempre jogando a culpa em outra pessoa. Eu fui assim porque, né, eu passei por isso na minha infância. Eu sou assim porque eu passei por isso na minha infância. Eu faço uma maldade pra uma pessoa. Por que você fez isso? Porque na minha infância eu passei por isso. Não justifica. Isso é falta de... fazendo aquilo que recebeu de ruim. Eu acredito, Dani, que essa é a verdadeira roda de Sansara, aquela roda que não tem fim. Sim. É a roda... Porque às vezes a gente pensa na roda de Sansara e fala, não, é reencarnação. Tem muitos conceitos, mas talvez uma das rodas de Sansara que a gente deve observar é essa de repetir o mesmo erro, de pôr o dedo na tomada, apesar de saber que vai levar choque. Sim. Porque eu posso não ter memória, mas o outro do lado tem. Uhum. Né? Tem alguém sempre me alertando, presta atenção no que você está fazendo com essa tomada da choque. Essa tomada não é focinho de porco, né? Exatamente. Presta atenção que ela dá choque. Exatamente. É isso aí.